Agora, eu sei o porquê que você está falando isso, sei que você tem também as informações do Botafogo antes aí, e é impressionante a diferença de elencos que entram em campo nessa semifinal de Copa do Brasil, em termos de números de din-din, já que o assunto é esse. Exatamente, mais uma vez aí, boa tarde, quase boa noite para vocês, Bárbara e Thiago, para todo mundo que acompanha o Tá Na Área. A ideia era essa mesmo da pergunta, né, deixar uma reflexão, uma provocação no ar, porque tem também a questão da expectativa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença entre Flamengo e Botafogo. Esses dados aí foram apurados pelo nosso produtor Rodrigo Lois, que é realmente uma diferença muito grande. Se a gente for comparar, primeiro folha salarial. O Botafogo, a folha salarial é de 3,5 milhões de reais. E a folha salarial do Flamengo é de 9 milhões de reais. Então, quase 3 vezes aí o valor da folha do Botafogo. E se a gente for falar das contratações, o Botafogo, como não vive um momento muito bom financeiramente, ele apostou muito em empréstimos, né? Trouxe 12 jogadores, mas só um jogador foi comprado, João Paulo, no valor de 3 milhões de reais. Já o Flamengo apostou, né, em medalhões, em grandes nomes no mercado, e aí trouxe 9 jogadores com um valor total de 58 milhões de reais. Esse foi o investimento do Flamengo. Então aí, como a gente falava, né, sobre essa questão se o dinheiro traz ou não a felicidade, depende também da expectativa que se cria, né? O Botafogo começou a temporada com uma expectativa muito baixa, tinha uma campanha muito mais difícil na Libertadores. Já o Flamengo, esses jogadores que vieram, principalmente, né, já pensando na Libertadores, acabou sendo eliminado na primeira fase. O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, né, a diferença é muito pequena ali entre as duas equipes, também de apenas 1 ponto, né? E tem essa questão de ter chegado, aí os dois times chegaram à semifinal desta Copa do Brasil, e aí se a gente for olhar, talvez o Flamengo teria a obrigação, como a gente diz, né, de chegar tão longe na Copa do Brasil pelo investimento que fez, e o Botafogo acaba acontecendo as coisas, o que vier, né? O que a gente ouve o torcedor do Botafogo dizer, o que vier é lucro, né? Porque não se esperava muito do elenco, tem essa diferença aí gritante da folha salarial, e o Botafogo conseguiu e vem conseguindo essa temporada muito boa, né? Só pra gente repassar então o que o Botafogo já conquistou. Está nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio, disputa amanhã o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e vai muito bem também no Campeonato Brasileiro. Conseguiu inclusive uma vitória importantíssima no domingo contra o Grêmio, com o time reserva, né? O Grêmio também veio com uma equipe bem modificada, então a gente conversou com o Jair Ventura sobre essa diferença, né? Principalmente na questão do orçamento que o Botafogo tem, enfrentando aí gigantes do futebol. Se a gente for falar da questão financeira, vamos ver o que diz o técnico do Botafogo. Nós temos o orçamento mais baixo da Libertadores hoje, né? Da Copa do Brasil nós estamos entre os 4 melhores do Brasil, se você olhar também é o mais baixo. Então é bom que mostra a força do nosso grupo, mostra o trabalho dos nossos atletas, que são os grandes responsáveis por isso tudo. E fico feliz, né? Mesmo com pouco orçamento, mas com muito trabalho e dedicação desses atletas, a gente possa dar alegria para a nossa torcida. Tá aí o Jair Ventura, técnico do Botafogo, para a gente falar um pouquinho agora dessa equipe que enfrenta o Flamengo nesse jogo importantíssimo, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A gente vai acompanhar só os primeiros minutos, né, do treino do Botafogo, como já é de praxe. Ao fundo aqui a gente já consegue ver a atividade dos goleiros, né? Por enquanto só os goleiros aqui em campo, a gente espera ainda a chegada do restante do elenco, mas a gente pode dizer que o Jair Ventura não tem mais dúvidas, né? Até o jogo na semana passada da Libertadores contra o Nacional do Uruguai, a gente falava bastante, né? Gatito ou Jefferson? Aparentemente não existe mais dúvida, o Gatito será o titular, até porque jogou bem contra o Nacional e aqui no domingo contra o Grêmio ele conseguiu garantir a vitória, defendeu um pênalti do Marcelo Oliveira, o 7º pênalti do Gatito nesta temporada, né? De 12 cobranças, portanto conseguiu, aí a gente pode dizer, essa titularidade para esse jogo importantíssimo contra o Flamengo, e a equipe deve ser a mesma, né? A base que o Jair Ventura vem usando na Libertadores, pra gente passar rapidamente. O Gatito no gol, Luiz Ricardo na direita, dupla de zaga o Carli e o Igor Rabelo e o Vitor Luiz na esquerda. Os volantes, Matheus Fernandes, o Lindoso e o Bruno Silva, mais o João Paulo, Pimpão e Roger. Este deve ser o time do Jair Ventura. A gente vai tentar confirmar isso com ele daqui a pouco, porque hoje a gente vai ter entrevista coletiva do técnico do Botafogo e a gente vai falar com ele também sobre essa declaração polêmica, né, que gerou muitos comentários nas redes sociais. O Jair Ventura falou ontem sobre a vinda do técnico Reinaldo Rueda, colombiano, para o Flamengo, e aí ele entrou nesse assunto de um time brasileiro trazer um técnico estrangeiro, né? Ele disse que era contra
contra hoje, depois ele até divulgou uma nota, mas ainda não falou sobre isso. O que o Jair Ventura quis dizer era que ele é contra a vinda de técnicos estrangeiros, porque isso fecha um pouco o mercado aqui nacional, mas ele contra-argumentou que o brasileiro não pode ir, por exemplo, para a Europa, né? Depende de uma licença especial, coisa que os argentinos, por exemplo, não necessitam. Enfim, acabou gerando um pouco de polêmica e o Jair Ventura vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais uma vez, né? Porque, eu repito, ele só se manifestou, né, depois que gerou essa polêmica toda por meio de uma nota oficial. Então a gente vai ter aqui a entrevista do Jair Ventura. Vamos ver se a gente consegue trazer dentro do Tá Na Área, né, muitos assuntos aí para a gente abordar com o Jair. Equipe contra o Flamengo e também essa questão aí polêmica sobre a vinda do Rueda. Lembrando que eles se enfrentaram esse ano, né? O Jair Ventura, o Rueda estava no Atlético Nacional, estava no grupo do Botafogo. As duas partidas, o Jair Ventura conseguiu vencer, derrotar o Atlético Nacional, que era comandado à época pelo Reinaldo Rueda. Então a gente vai aguardar aí a coletiva do Jair Ventura. Vamos ver se a gente consegue trazer dentro do Tá Na Área, tá certo? Bárbara e Thiago, eu volto com vocês. Valeu, Guido. Muito obrigado por enquanto pelas informações. A qualquer momento, Guido Nunes estará de volta para trazer as informações de Jair Ventura, a preparação para a semifinal da Copa do Brasil. Pintou bolinha, hein? Pintou.